A paz e a graça para todos. Agradeço vocês que estão aqui sempre me ajudando a levar essa missão um pouco mais longe, meus amados. Sem vocês, eu sozinho não posso conseguir. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu não vou falar de versículo em versículo. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo 7. Aqui vai falar a respeito da viúva. Amém? Essa viúva, né, Eliseu veio e aumentou o azeite da viúva. E a viúva, como tinha morrido o marido dela, né, e pelo que a palavra diz, parece que ela tinha, né, uns 4 filhos, porque aqui fala em 2 que foram levados, mas como restava uns ainda que estava com ela, acredito que não era só 2. Então o que é que acontece? O Criador, né, veio e levou 2 filhos dessa viúva, porque eu acho que ela estava devendo alguma dívida e não conseguiu pagar, então esse Criador levou os filhos dela para serem servos. Então, o que acontece? Ela vai a Eliseu e fala para Eliseu que o marido dela tinha morrido, né? E Eliseu sabia que o marido dela era temente a Deus, temia a Deus. Então, nessa mensagem, Eliseu pergunta para ela o que é que ele poderia fazer por ela. Ela vai e fala a respeito desses 2 filhos que foram levados. Então Eliseu pergunta para ela o que é que ela tinha em casa. Ela respondeu para Eliseu que ela não tinha nada mais, nada menos que uma botija de azeite. O que é que ela ia fazer com uma botija de azeite, por exemplo, sem a pessoa não conhece o que é que tem que ir, né? Então, o que acontece? Eliseu foi igual Jesus com aquela água e o vinho, né? Lembra-se? Que a mãe de Jesus chegou e falou para ele que o vinho, na festa das bodas lá, né? Que o vinho tinha acabado. Foi até Jesus e falou para ele que o pessoal estava tudo falando que o vinho tinha acabado. Jesus vai e responde para ela que na hora dele não estava ainda sendo preparada. Quando a hora dele estivesse pronta, ele ia e faria, né, o que ela pediu. Ou seja, a mesma coisa foi a mulher. Então a mulher fala para Eliseu, então o que Eliseu fala para ela? Que ela voltasse para casa, né? E ela voltou. E quando ela voltou, na saída dele, ela vai e fechou a porta com os filhos que estavam junto com ela e começou a pegar os vasos e a levar a encher de azeite. Esse azeite era igual a torneira, né? Ela estava chegando e enchendo. Então, Eliseu mandou que ela pedisse vaso emprestado a todos os vizinhos. Não pouco, mas muitos vasos. E foi o que ela fez. Então levou todos esses vasos para casa e encheu todos eles, até não ter mais vaso, sendo ela que poderia até ia ter alguns. E aí ela vai e fala para o filho que levasse mais um vaso, e o filho vai e responde para ela, não tem mais vaso, acabou tudo. Ali o azeite parou de correr. Então, Elia vem e fala com ela, agora você pega os azeites que está tudo cheio, vai e vende, paga a tua dívida e o resto que sobra, você passaria a viver com esse resto, você e os filhos que ela estivesse com ela. Então você lendo essa mensagem direitinho, você vai descobrir. Então vamos aqui, rapidinho, versículo 1 ao versículo 7. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o Criador a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara a mim que é o que tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, né, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Amém?
Então entra e fecha a tua porta. Recapitulando, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite, né? Em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles trazia os vasos e ela os enchia. Recapitulando, partiu, pois, dele, eu falei ele, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazem-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E finalizando aqui no versículo 7, então veio a ela, quem veio a ela deve ter sido o Eliseu. Então veio ela, né? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: ele vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Então, o que acontece? Então ela veio a esse profeta, né, o homem de Deus, e disse para ele, né, o que tinha acontecido. E ele vai e diz para ela que ela vende o azeite, né, e o que sobrasse da dívida, o resto ela poderia viver junto com os seus filhos. Que palavra, né, meus amados? Essa mulher não tinha nada, né? O marido dela tinha morrido, ela tinha ficado com esses filhos. Aí vem o Criador, leva 2 desses filhos que ela tinha. Então ela vai a Eliseu e trata do assunto. Eliseu pergunta para ela o que é que ele deveria de fazer. Ela vai e fala para ele quais são o que ela queria que acontecesse. Ele vai e aumenta o azeite dela. Então ela fala que tem uma botija de azeite. Então o que é que Eliseu fala para ela? Pede vaso emprestado para ti, a toda a tua vizinhança, não pouco, mas bastante, muitos vasos. E acredito que quando ela começou a recolher todos esses vasos, né, alguém deveria ter perguntado para quem era que ela queria tanto do vaso. Então o que acontece? Ela leva esses vasos para sua casa, fechando a porta, como Eliseu determinou, e lá ela encheu todos esses vasos até não ter mais vaso, onde ela pede mais um ao filho, e o filho fala para ela que não tem mais vaso nenhum, e ali o azeite parou de correr. Então ela volta e conversa com Eliseu, e Eliseu vai e fala para ela: então agora você vende o azeite, paga a tua dívida, né? E vive tu e teus filhos do resto do azeite que sobrou. Amém? Eliseu fez igual Jesus, né? Jesus mandou todos sentar naquele momento de partir o pão sem ter pão, somente alguns poucos pedaços de pão, onde tinha uma multidão de homens, sem falar em mulheres e em crianças. E ele vai e abençoa aquele pão e aquele peixe, e ali se transforma em comida que todos comem, e ainda sobra muito para comerem novamente quando tivessem fome. A mesma coisa foi Eliseu fez aqui no azeite da viúva. A viúva não tinha dinheiro, não tinha comida, só tinha uma botija de azeite. E ele, o que é que aconteceu? Ele manda ela pedir vaso emprestado, ela vai e pede para todo mundo vasos, leva para sua casa, enche de azeite, e todos aqueles vasos todos cheios de azeite, não tinha mais aonde pôr,
Então, a palavra vem até ela, né? Eliseu vem até ela com a palavra, dizendo para ela que ela venda os vasos cheios, que ainda ia sobrar do que ela vendesse, em valor da dívida que ela estava devendo, então ela pagaria a dívida e o resto dos vasos que estivesse cheio, que sobrasse, ela passaria a viver junto com os seus filhos. Palavra bonita e bem entrosada, né, meus amados? Aleluia. Esperamos por mais mensagens igual a essas. Até lá.